Estamos hoje aqui nesse quarto dia da nossa semana de cura e libertação. A gente começou falando em deixar o passado no passado, falamos de maus pensamentos, falamos também de querer agradar todo mundo, que muita gente acaba perdendo o tempo da sua vida. Hoje a gente está falando sobre tempo, o tempo de Deus, acaba abrindo mão do seu tempo, que é o bem, talvez um dos bens mais preciosos que a gente tem, seja o nosso tempo. Porque quando a gente gasta tempo com coisas que não são importantes ou com pessoas que não dão valor, a gente está simplesmente perdendo o nosso tempo. E há algo que a gente não pode recuperar. Você pode falir, mas pode recuperar o seu dinheiro. Você pode terminar um relacionamento, mas pode começar um novo relacionamento. Você pode sair de um emprego e trabalhar em outra empresa. Mas o tempo que passou, esse não volta mais. É um bem muito precioso que a gente tem e que a gente precisa aprender a dar valor a isso. Mas também a gente precisa aprender a esperar o tempo certo das coisas. Se não existisse o tempo certo das coisas, você acha que a mamãe ia passar 9 meses com a gente na barriga? O que acontece quando uma criança nasce prematuramente? O que acontece quando uma criança nasce de 6 meses? Ela vai para a incubadora. Por quê? Porque não está pronto. Deus quer que a gestação nossa, de humanos, seja de 9 meses, para que estejamos prontos para vir ao mundo e termos uma vida boa e saudável. Se isso acontece antes, meu sobrinho, por exemplo, que nasceu prematuramente, passou quase que 1 mês aí na incubadora para poder sair ali do hospital e ir para a sua casa. Porque a gente não está pronto. E por que quando a gente nasce, a gente acha que está pronto para um monte de coisa? Você já viu criança? Quando a gente tenta ensinar alguma coisa, ela acha que já sabe e fala, não, já sei, vai fazer e dá tudo errado. Quando a gente cresce, a gente continua, apesar de não perceber, a gente continua cometendo esse mesmo erro, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo. E nem sempre a gente está preparado para que essas coisas aconteçam no nosso tempo. A gente precisa aprender a ter mais paciência, a saber esperar. Geralmente a gente só aprende isso depois que a gente quebra bastante a nossa cara, erra muito, faz um monte de besteira, tem todo tipo de prejuízo profissional, prejuízo financeiro às vezes, e a gente vai aprendendo com a maturidade. Por que também isso acontece? Porque não adianta, a gente também tem um tempo para amadurecer. É por isso que quando a gente olha para alguém que já está numa certa idade, a gente fala assim, essa pessoa já é uma pessoa mais madura. Você está se relacionando com quem? Não, eu estou me relacionando com uma pessoa mais madura. Você quer dizer o quê? Que aquela pessoa já tem mais idade, já tem mais vivência, já tem mais experiência. Por isso que a gente erra tanto na juventude, porque a gente não tem a experiência necessária para a gente fazer aquilo que é certo. E o jovem, ele tem essa tendência de ser impaciente. Nós que somos um pouco já mais maduros e vivenciados, se a gente tiver essa ansiedade, que é outro mal que leva a gente a fazer bobagens na nossa vida, acelerando o tempo, a hora, ela tem um tempo certo de acontecer. Não adianta eu querer que uma hora tenha 20 minutos, porque a hora tem 60 minutos. Não adianta eu querer que 1 minuto tenha 30 segundos, que ele vai ter 60 segundos. Tudo tem o tempo certo. Por que você está aí hoje achando que já perdeu o seu tempo, que a sua hora passou? Eu comecei o programa de hoje falando de um professor que eu tive, que ele se formou aos 70 anos de idade. Ele não chegou a ser meu professor, ele era o dono da escola que eu estudava. Mas a gente chamava ele de professor. E ele tinha se formado, apesar de ser dono de uma escola, ele tinha se formado apenas com 70 anos de idade. Foi tarde para ele? Não. Ele realizou um grande sonho, era um grande educador, mas ele nunca deixou de trabalhar com educação. Apesar de só ter se formado com 70 anos, era dono de uma escola e prezava pela formação de outras pessoas. Ele que não tinha tido condições ainda ou tempo suficiente. Mas fez. Sabe que às vezes pessoas usam a desculpa do tempo para não fazer nada na vida. Não chegou a minha hora ainda. Mas tudo que é relativo a tempo, ele tem 3 períodos. O período da decisão, eu preciso decidir sobre algo, eu preciso tomar uma atitude sobre isso, e depois essa atitude que eu vou tomar, depois dessa decisão, vai dar frutos. A gente pode chamar isso de decisão, de semeadura e de
colheita. Tudo vai ter o tempo certo. Não adianta nada eu decidir ter uma planta lá na minha casa, plantar hoje a sementinha e querer que na primeira rega ela já cresça. Vai ter um tempo de maturidade, ela vai começar a crescer, ela vai germinar e com o tempo aquela planta vai se formar. Não adianta a gente querer tentar pular etapas. É por isso que a gente fala que as coisas acontecem no tempo de Deus, porque a gente tem que aprender a entender e a respeitar como é que funciona justamente esse tempo de Deus. É o tempo de escolha, é o tempo de semeadura e é o tempo de colheita. Quando a gente tenta pular uma dessas etapas ou acelerar, é aquilo que eu falei. O bolo pode sair aí ainda não pronto do forno. Porque cada coisa tem o seu tempo. Enquanto um miojo está pronto em 3 minutos, às vezes alguns tipos de carnes assadas demoram um dia inteiro para ficar pronto. Porque tem o tempo. Não queira pular etapas, não queira que as coisas aconteçam rápido demais, mas também não queira que demorem demais para acontecer. Eu falei dias atrás que aconteceu justamente comigo. Ano passado eu tentei fazer uma coisa, que aquilo acontecesse rápido, fiz o meu planejamento, mas as coisas deram super erradas, porque eu estava com muita pressa para que acontecesse. Eu achava que quanto mais pressa eu tivesse, melhor seria, porque eu poderia desistir do meu projeto no meio do caminho. E eu estava errado. Eu precisava respeitar o tempo de planejar melhor, de estudar melhor o assunto, para poder então a coisa dar certo. E foi o que aconteceu, deu super errado, porque eu estava com muita pressa, eu não estava planejando direito passo a passo cada etapa do que eu precisava planejar. E deu errado. Aí eu tive que voltar, respirar, entender que as coisas têm o tempo certo, o planejamento precisava ser feito melhor, as escolhas precisavam ser melhores, mas Deus me ensinou nisso com um certo prejuízo de tempo. Eu perdi tempo naquela hora, cheguei a perder dinheiro. Por quê? Porque tive pressa, não soube respeitar o tempo da maturidade das coisas. Eu estou vendo que vocês estão comentando assim, muitas pessoas também comentando aqui na nossa live, infelizmente não sai na gravação pro YouTube, mas muita gente concordando de que as coisas precisam de um tempo. Quando a gente tenta acelerar isso, geralmente dá muito errado. Você já viu gente que tenta emagrecer muito rápido? Geralmente fica com o quê? Fica doente. Porque a gente não está preparado para emagrecer em tão pouco tempo. A gente precisa fazer as coisas devagarinho. Ninguém entra na escola hoje e sai médico amanhã. Você precisa de um tempo de maturidade, de uma quantidade de aprendizado para você estar pronto para exercer a medicina. E assim é em tudo na nossa vida. Vamos aprender a respeitar esse tempo, o tempo de maturidade, porque quem é apressado demais come manga verde. Que possamos ter a paciência necessária, o entendimento, a sabedoria necessária para que a gente saiba respeitar e aproveitar o tempo de Deus. Esse é o nosso pedido de oração hoje, que o Senhor nos mostre o caminho certo de termos a paciência necessária, porque Deus sempre prepara para a gente o melhor. Deus abençoe a todos.